Você pode se assentar? Graças a Deus. Bom estar aqui com vocês, bom estar aqui com o pastor Manuel. Né? Nós estivemos tomando um café recentemente com a esposa. E, tudo bem, meu irmão? Obrigado, hein? Isso é uma bênção, hein? Estivemos tomando um cafezinho, cafezinho não, é? Mais ou menos, né? E conversamos bastante. Estamos aqui em meu nome, né? Que somos amigos há muito tempo. Né? Fui professor e em meu nome, né? Eu estou aqui porque é meu amigo mesmo. Em nome da Convenção Batista Nacional, também estamos aqui prestando aqui a nossa calorosa, nosso caloroso reconhecimento da igreja, do ministério pastoral que está sobre a sua vida e que Deus continue abençoando este povo neste lugar. Amém? É muito bom estar aqui, estar com o pastor Francisco, Fabinho. Aliás, eu estava aqui assim, pensando, eu fiquei meio preocupado. Vocês têm que fortalecer bastante aqui. Aqui, ó, não, porque no meu caso tudo bem, mas se fosse o Fabinho, podia cair. Né, Fabinho? Pastor Artilheiro está aqui também. Os outros pastores, que Deus continue usando e falando do seu amor, da tua graça. Pastor Daniel está ali também, no seu coração, enchendo de paz e de graça. Quando eu recebi esse convite, eu rapidamente disse que estaria aqui, porque seria uma honra para mim estar com os irmãos. E quando eu recebi, eu vi que falar sobre o poder da oração. Não é? Que bom. Eu vou falar um pouco sobre isso mesmo. Essa data é uma data muito complicada às vezes para mim, né? Porque é aniversário da minha igreja essa semana também. Da igreja do pastor Duvanir também. E tem uma outra igreja da nossa região aqui, que também é nessa data. Então está todo mundo aí comemorando junto essas datas aí. Mas eu me sinto honrado de poder estar aqui, viu, irmãos? Me sinto realmente muito honrado de falar sobre oração. Aliás, eu queria dar 2 avisos rapidinho aqui. Primeiro que está em curso aí o nosso trabalho da Conjubanesp, certo? Está em curso aí. Cadê aquela galera daqui? Fabinho, você tem que agitar o pessoal aí, você ainda é presidente. Então, cadê a galera? Vamos para lá, vai ser muito bom. Está confirmado aí os preletores, um trabalho excelente vai acontecer lá, no Conjubanesp, né, no nosso Congresso da Juventude Batista do Estado de São Paulo. E também, está em curso aqui, a Silvanira olhando para mim, como quem está dizendo, fala. Né? Confeban, né, e Congresso de Homens acontecendo lá em São Pedro. Quem conhece São Pedro aqui? A cidade de São Pedro. São Pedro, lugar excelente, Colina Verde lá é excelente. Você que for para lá, você vai adorar, você vai ser abençoadíssimo. O Espírito Santo de Deus já está soprando as suas bênçãos aí, vai ser muito bom. Então, se você deseja ir, procure a Silvanira, que ela vai te falar qual é o link para você entrar lá e já fazer sua inscrição. O Renato acho que não está aqui. Está aqui? Não, né? Então, mas você pode entrar lá no link, fazer sua inscrição, ok? Das mulheres, dos homens. Agora parece que nós temos o Colina Verde ainda tem vaga. E no Santana Rush. Olha aí, o mês de janeiro pode fazer até em 5 vezes. Tá? Muito bom o negócio. Amém? E essa semana é aniversário da nossa igreja. E vai estar conosco uma missionária, ela é sul-coreana. O nome dela tem que pensar 2 vezes para falar o nome dela, né? Yong Hee-song. Todo coreano tem um nome português, né? Eles se dão o nome português, é Gina. Ela vai estar lá, ela é sul-coreana, fala português melhor do que nós,
mas ela é radicada na Califórnia, onde ela tem uma igreja, onde ela é pastora, ela e o esposo. Eles vão estar segunda, terça e quarta. E ela disse, pastor, eu só vou se for para falar sobre o meu tema. E foi, qual é o seu tema? Falou, meu tema é a oração. Então ela vai falar sobre a oração que muda uma nação, oração que muda, que transforma vidas. E ela vai dar o testemunho pessoal. Será segunda, terça e quarta. Amanhã é festa, é muito íntima, mas todo mundo tem culto na tua igreja, né? De manhã vai estar o Juliano, né? O Juliano Som, e à noite, não é, lá nós não demos aviso, que falamos que ia ser surpresa, né? E à noite vai estar o Rafael Gadelha, que também é da Igreja Batista do Povo. Eu ia trazer o Jonas, mas como você já tinha convidado, eu falei, eu vou levar o Rafael. E também porque o Rafael é jovem, ele é uma bênção, esse menino. E quando quiserem trazer uma pessoa abençoada, traga o Rafael Gadelha. Ele é uma pessoa muito usada por Deus. Amém? O texto é esse que foi lido aqui pelo Denis, no início, mas eu queria fazer uma exposição um pouquinho diferente hoje. Vou demorar um pouquinho de tempo, mas eu quero dar um pano de fundo para o que eu vou falar hoje. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Não sei se a minha vai ser João Ferreira de Almeida, mas o texto diz assim, ok? O pessoal costuma pôr aí. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer diante do seu tribunal natural, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais, lança as costas a tua capa, e segue-me. E saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de tanta alegria ela não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de si, menina? Mas ela afirmava que assim era, e dizia, é o seu anjo ou o seu espírito. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acendendo-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou,
feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre o pano de fundo disso tudo aqui, né? É interessante que esse Herodes era o Herodes Antipas. Houve 7 Herodes, né? O Herodes, o grande, que é aquele que, a princípio, mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, mas esse era o Herodes Antipas. E o Herodes Antipas começa a participar de tudo isso, desde do ressurgimento ou do surgimento de Jesus. E o texto diz que ele mandou matar Tiago. E esse Tiago era o Tiago, irmão de João. Porque tem 2 Tiagos no grupo de apóstolos. Esse era o filho do Zebedeu. Ele era filho de Zebedeu com o Salomé. Sabe aquela musiquinha que a gente cantava? Pedro, Tiago. Pois é, o Pedro estava preso, o Tiago tinha sido morto, decapitado. Herodes tinha feito isso. E o João tinha a promessa de Jesus Cristo que ele não morreria desta forma. E depois ele vai para a ilha de Pátimos e essa é outra mensagem. Ok? Mas o Tiago tinha sido decapitado e o Herodes observou que o povo tinha gostado daquilo. E aí o texto aqui fala de uma forma tão interessante que ele prendeu Pedro. Aí ele mandou guardar. Ele estava guardado. Esse era o período dos pães ázimos. Os pães ázimos eram um período de 7 dias que acontecia antes da Páscoa. E ele mandou guardar o Pedro para que ele fosse ao tribunal, ou fosse condenado à morte, depois da Páscoa. E ele não ia fazer isso antes da Páscoa. E olha que interessante, isso aconteceu aproximadamente, ou quase que exatamente, no ano 40 depois de Cristo. 6, 7 anos depois que Jesus Cristo foi crucificado e ascendeu aos céus. Estava tudo muito, muito perto ali, as pessoas estavam vivendo toda essa questão da perseguição. Quando você lê sobre Estevão, você lê sobre Paulo, o testemunho de Paulo acontecendo, tudo é tudo neste período aqui. E ele guardou Pedro para matar depois, sabe? Depois da Páscoa. Mas ele guardou de uma forma assim muito especial. O texto diz que ele colocou ele sob 4 quaternos de soldados. Isto é, 4 grupos de 4, 16. E ele estava preso, suas mãos. Paulo normalmente era com as mãos e os pés. E ele estava preso lá. Que situação, hein, irmãos? Imagine você nessa situação. Você sabia que você estava condenado à morte, estava guardado para ser morto, porque isso agradava o povo judeu e agradava também o Herodes, e ele se encontrava nessa situação. Talvez você tenha passado alguma situação na sua vida também que tenha deixado você tipo desesperado, mas eu creio que Pedro não estava desesperado. Mas nós ficamos muitas vezes, quando as coisas dão ruim, quando as coisas não acontecem como a gente quer que aconteça, a gente fica preocupadíssimo, né? E ele estava, esse texto, primeiramente, ele me revela algo muito interessante. Sempre tem um plano diabólico em curso contra a vida da igreja. Porque, de fato, esse negócio não era contra Pedro. Pedro era só uma pessoa, mas era contra aquilo que ele significava, aquilo que ele simbolizava. Pedro era um dos líderes. Algumas vezes você pensa que o diabo está querendo lançar sobre a sua vida, e não é só sobre a sua vida. Na verdade, o diabo odeia todos nós. Ele odeia todos nós. Ele odeia os crentes, odeia os espíritos, odeia todo mundo. Ele quer levar todo mundo para o inferno. Na verdade, quando o diabo se lança contra um líder como Pedro, ele está se lançando contra uma família, contra uma geração, ou contra várias gerações. Você imagina o que Deus fez na sua vida quando Ele te trouxe para Cristo? Os seus filhos, a sua família.
todas as pessoas que vieram a crer em Cristo através de você. Agora imagina se ele derrubar você. Ele vai estar tentando aí derrubar outras gerações e muitas outras gerações. Sabe, o evangelho, ele é tremendo, ele frutifica. O evangelho às vezes começa com uma pequena semente. E a gente às vezes não está dando valor para aquilo que está acontecendo. Está acontecendo algo grande. Dizem que o Billy Graham, ele na verdade fez parte de uma plateia que tinha uma pessoa só, que era ele. E ele ainda era garoto. E por conta das chuvas dos Estados Unidos, o pastor chegou na igreja, só tinha uma pessoa, e era um menino. E o pastor trouxe um sermão evangelístico, fez o apelo. Imagina, 100% das pessoas que estavam na igreja aceitou Jesus. Era o Billy Graham, um menino. E às vezes a gente hesita aí em fazer um apelo quando tem poucas pessoas. Ele aceitou Jesus e ele era o Billy Graham. Milhares e milhares de pessoas foram ter um encontro com Deus por causa daquele homem. Na verdade, Satanás estava tentando contra gerações, contra a igreja de Cristo, contra nós que estamos aqui. Porque nós somos resultado de um trabalho. Primeiro, o trabalho de Cristo. Olha, eu já ouvi, isso eu não vou dizer da onde, porque já ouvi de diversas formas. Mas diz assim uma historieta que Jesus ascendeu aos céus, chegando no céu, e alguém, talvez um anjo, venha falar com ele, disse: aí, tudo bem com você? Tudo bem. E aí fez o seu trabalho, a sua missão. Ele falou: tudo bem, já terminei lá na terra. Puxa, já terminou? Terminei. E aí? Agora tem um pessoal que vai dar continuidade. Ele falou: puxa vida, então deve ser homens ricos, né? Poderosos. Ele disse: não, são os pescadores lá. Eu falei: então deve ser os sábios. Ele disse: não, são todos indoutos. Então eles têm posições elevadas. Não tem. Pô, rapaz, e se eles falharem? Aí diz que Jesus olha para ele e diz: eu não tenho um outro plano. O plano é esse. Sabe, o plano que Deus tem é esse, através da sua vida, através de você. Ele olhou para você e disse: eu vou fazer algo, e eu conto contigo. Muitas vezes a gente se acha pequenininho, como Jeremias, ou como Moisés, sem condição de falar. Mas Deus está falando: é você mesmo que eu chamei, eu quero fazer uma grande obra. E às vezes você hesita, achando que você é pouca coisa. Mas eu não sei, eu não tenho um curso de teologia, eu não tenho. Mas quem disse que era para ter? Ele só está dizendo que ele quer usar você. O diabo tinha se lançado não só contra Pedro, contra gerações, contra muita gente. Foi assim que o diabo se lançou contra ele, porque ele era contra a igreja. Ele sempre foi contra a igreja de Cristo. As coisas acontecem porque o diabo planeja destruir tudo. Mas eu tenho uma boa notícia: há também um plano em curso, e esse é o plano de Deus. Deus sempre teve um plano. Interessante que a igreja, eu vejo os teólogos falarem, eu nem queria falar de forma teológica isso, mas eu vejo os teólogos falarem que a igreja, ela nasce lá em Mateus 16, 18, quando Jesus disse: olha, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ali era um projeto, e que ela foi construída na cruz, e foi inaugurada no Pentecostes. Eu acho isso bonito, romântico. O fato é que a igreja, ela já existia no coração de Deus. Ele ora lá em João 17 e fala assim: Pai, eu oro por aqueles que pela minha palavra hão de crer em mim. Ele estava orando por você aqui de Diadema, lá de Santo André, de São Bernardo. Ele estava orando. Jesus estava intercedendo, porque havia um plano em curso. Muitas vidas seriam tocadas, salvas, e ele já contava com você. Eu gosto muito dessas coisas de falar assim: olha, Deus te chamou no ventre da tua mãe.
Na verdade, é o máximo que a gente pode retornar em termos de ideia e pensamento, né? Mas eu acho que ele te chamou lá, na antiguidade, muito tempo antes, ele já falou, olha, você é meu, eu vou usar você. Aleluia. Eu tenho visto muitas coisas na minha idade, embora não pareça, eu já tenho uma certa idade. Né, Francisco? A gente já viu muitas coisas. Só de ministério pastoral são 33 anos. Muitas coisas acontecendo. E eu sempre fui observando como Deus tratava essas coisas, como que o Espírito Santo faz. Como que o plano de Deus predomina, permanece e se estabelece. É tremendo. Esse era o plano de fundo. Festa dos pães asmos. Depois iria matar Pedro. E ele queria fazer isso para agradar o povo e para que ele ficasse com o nome. Ele na verdade, não era romano, né? O Herodes não era um romano, nenhum dos Herodes eram romanos. Mas eles queriam agradar. E olha o que acontece. Eu vou pular o versículo que é tema aqui. Amém? Tiago tinha sido decapitado. E aí o plano do diabo está em curso. Você sabe que nós nascemos no palco da batalha. Há uma grande batalha acontecendo o tempo todo, não é? Mas não é com Deus, diabo com Deus, que não tem como o diabo lutar com Deus. Deus ele é tremendo, ele é muito grande. O diabo está lutando contra a minha vida e contra a sua vida, porque ele quer nos destruir. Mas nós estamos de pé com a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja estava em contínua oração. Sabe, o diabo sabe qual é o poder da oração. Uma das coisas que ele intenta o tempo todo é distrair você para que você não ore. Ele quer fazer isso o tempo todo. Porque ele sabe que a nossa oração, ela tem um trajeto maravilhoso. E ela vai ao coração de Deus, ela chega à presença de Deus. A Bíblia fala que chega com um cheiro suave à presença de Deus. E Ele quer fazer o tempo todo com que você não ore. Sabe, nossa grande arma, você vê lá em Efésios, no capítulo 6, é a oração. Lá diz orai o tempo todo. O Senhor Jesus, Ele compartilha uma das parábolas, Ele fala sobre o dever de orar sempre. Aliás, é dever orar sempre, o tempo todo, porque os planos satânicos estão aí e nós barramos todos eles através da oração. Mas Deus tem uma estratégia perfeita para a igreja vencer todos os obstáculos, todos os obstáculos. Olha o que aconteceu. Pedro estava lá e de repente uma luz muito forte brilha ali. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do resgate também. Aliás, esse pessoal cantou a música do resgate, não sabe o que é o resgate, porque são todos jovens. Nós estávamos lá. Eu fui lá, quando aquele pessoal era tudo garoto, né? Então, uma canção que ele diz que Jesus brilha mais do que a luz do sol. Eu costumo dizer, aquele que vive e reina para sempre brilha mais do que a luz do sol. Como disse a nossa irmã, ele está aqui. E aquela luz brilhou lá na cela onde Pedro estava. Só que as pessoas não viram a luz, mas ele viu a luz. E tocou nele um anjo e disse assim, vamos. E imediatamente as ataduras soltaram. E diz assim, coloca a tua capa e a tua sandália e me segue. E ele diz que ele saiu andando junto com o anjo. Uma vez falaram que eu andava com anjo. Eu ando com anjo o tempo todo. Eu tenho certeza disso. E eles saiu andando. E aí aqueles quaternos de soldado não via nada. E as portas se abriam. De repente abriu a última porta e ele saiu. E ele estava em Jerusalém, ele estava caminhando.
E aí, de repente, o anjo se apartou dele, ele não viu mais o anjo, ele falou, quê? Vou para a casa da irmã Maria. E foi. Sabe quem era essa irmã Maria? Essa irmã Maria era a mãe de João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Provavelmente ou ela era irmã ou cunhada de Barnabé, tinha um parentesco bem próximo. Barnabé foi um dos maiores discipuladores que tem no Novo Testamento. Aliás, ele discipulou Paulo. E depois João Marcos. E ele falou, vou para a casa da irmã Maria. E lá tinha um grupo de oração que estava orando continuamente. Sabe o que é orar continuamente? Orar continuamente é orar sem parar. E chegou lá, uma menina que estava próximo da porta, viu o barulho, ouviu, reconheceu a voz de Pedro, chamava Rod, e ela saiu correndo, tão alegre que ficou, ela não abriu a porta. Ela falou, o Pedro está aí. Isso você está. Você tomou Coca-Cola, menina. Que Pedro está preso? Eu falei, está aí. Eu falei, não, deve ser um fantasma. E foram lá. E chegou lá, o Pedro falou, psss, e compartilhou tudo. Sabe? Quando eu li isso aqui, eu falei, puxa, que coisa legal, que milagre, que coisa tremenda. Mas eu sei que isso acontece conosco todo tempo. Está acontecendo com a gente. Está acontecendo com essa igreja. Gente, livramento, restauração, acontece o tempo todo. Milagres, presença de Deus. O fato é que você não enxerga, mas Ele está presente. Esse texto revela 4 fatores preponderantes para a igreja obter vitória sobre quaisquer estratégia satânica contra a igreja de Deus. E eu quero falar isso rapidamente sobre esses 4 fatores aqui, que a igreja precisa, é preciso ter na igreja. Amém? Fala assim comigo, me ajuda a falar, é preciso ter 4 coisas na igreja para ela obter vitória. E eu vou compartilhar rapidamente com vocês. A primeira coisa é que toda igreja precisa ter uma irmã Maria. Sabe? A igreja precisa ter uma irmã Maria. Nós estamos vivendo um tempo aí onde a rede social, a mídia tem dado voz para tanta gente. Tem tanta gente falando besteira. Tanta gente falando garapa. Sabe? Tanto blá, blá, blá. Eu tenho ouvido tantas coisas. Outro dia eu estava compartilhando, Silvanira, eu estava compartilhando sobre, gente, só vou tirar o paletó, o blazer, né? Eu estava compartilhando a respeito das distrações que tem na internet. Quem aqui já ouviu falar, já ouviu alguém dizer a respeito do galo? Né? Do galo. Jesus disse assim, olha Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aí a pessoa gastou um tempão na internet para explicar o que era o galo. Podia ser 3 coisas. Podia ser uma corneta que a guarda romana tocava para a mudança do turno. Né? Ele disse, olha, não era galo. Um animal, com certeza, porque não tinha, em Jerusalém, na cidade, não tinha. Aí disse, mas podia ser também o sino que, conforme ele badalava lá, mostrava que era a mudança da vigília da noite, que era de 3 em 3 horas, tinha uma mudança de vigília da noite. Que coisa interessante. Não significa nada isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus estava falando que Pedro ia negar. Jesus estava falando isso, mas as pessoas querem dar importância a outra coisa, que é uma distração. Outro dia uma pessoa estava falando que quando Jesus ressuscitou, eles foram lá e encontraram um lenço dobrado do lado lá onde Jesus estava. Quem já viu isso? Aí ele disse, sabe o que é? É que existia uma tradição, e a tradição dizia que quando a pessoa estava numa refeição, por exemplo, ela deixava o lenço ou aquele pano ali dobrado, significava que ele ia voltar. Olha que interessante. Não é interessante.
Jesus nunca precisou de código para dizer que ele ia voltar. Ele falou claramente, ele disse, eu vou voltar. Eu vou vir buscar a minha igreja. Mas as distrações estão aí. E essas pessoas pseudo-sábias vai trazendo distrações porque querem likes, mas não traz nada de importante para o povo de Deus. Quer ver uma coisa? Se você tiver numa situação difícil e tiver um desses caras aí da internet ali, e ali tiver uma irmãzinha, sabe? Aquela irmãzinha do cabelo amarradinho, 400 anos. Para quem você vai pôr a sua cabeça para orar? Para aquele ou para ela? Eu até hoje vou para aquela... Tenho lá minha irmãzinha lá que sempre ora comigo. Sabe, queridos? Nós precisamos de pessoas que estão na santidade, que estão buscando o Senhor, que têm a visão de Deus, que sabe vencer através da oração, que luta através da oração, que gasta tempo com a oração, que sabe interceder. A igreja precisa da irmã Maria, porque quando a irmã Maria está presente, a igreja está orando e há livramento. As coisas acontecem. E olha que ela não ora sozinha. Ela tinha uma turma lá. Tinha uma turma orando continuamente. Esse ano passado, uma irmã da minha igreja estava passando por uma situação muito difícil mesmo. Ela caiu num golpe lá e perdeu muito dinheiro. Perdeu dinheiro até que ela não tinha. E o casal estava, e vieram falar comigo. Eu falei assim, eu só consigo resolver o seu problema com oração, porque eu não tenho dinheiro para te dar, né? Para pagar a sua conta. Eu disse, vamos orar? Eu disse, pastor, eu estou orando em 2 trabalhos, eu chego em casa às 11 horas. Eu falei, então todo dia 11h30 nós vamos orar. Isso ano passado. Aí nós vamos orar. E todo dia 11h30 eu ligava para ela, uma chamada de vídeo, às vezes a Silvanira participando comigo, marido dela ali do lado, nós orando, 1 dia, 2, 3, só não fazíamos isso no dia do culto. Dia do culto a gente orava na igreja. Aí passado uns 2 meses, ele disse, pastor, quando que nós vamos parar? Eu falei, nunca. Nós não vamos parar. Quando é que você vai parar de orar, irmão Francisco? Quando é que você vai parar de orar, pastor? Não vai parar, eu não vou parar. Eu disse, é para sempre? Eu falei, é para sempre. Esses dias falou, pastor, hoje faz 265 dias que nós estamos orando. Então, vamos continuar. Eu oro todo dia. E agora nós temos um grupo, chama-se Oração para o Futuro. E quando, por exemplo, eu estou aqui, ela deixa a oração dela gravada. Chega em casa, eu deixo a minha. E ela vai ouvir a minha oração e a dela, e nós continuamos orando. Essa irmã, ela teve um problema de câncer no sangue. E nas pernas dela, por exemplo, fez uma rachadura e saía sangue. Era uma coisa complicada. E ela passou, fez químio, mas nós não estávamos orando por isso, não, gente. Nós estávamos orando pelo problema financeiro dela, entre aspas. Até hoje o problema financeiro não aconteceu nenhum resultado. Também, nada de ruim também aconteceu, né? Mas uns 2 meses atrás, disse, pastor, hoje eu passei pelo médico. E ele me deu uma notícia muito boa. Não tem nenhuma célula cancerosa mais no meu sangue. Sabe, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe que nós só precisamos orar. Nós só precisamos nos colocar à disposição de Deus. Nós precisamos de uma irmã Maria que tenha um ministério, até um ministério de orar. Sabe? De orar pelo pastor Pedro. De orar pela igreja, de orar pelo povo de Deus, sabe? Continuamente. E ela vai chamar outro, vem orar comigo, vamos orar. Sabe, o ministério dela era orar. Às vezes nós não valorizamos essas pessoas. Quem assistiu aquele filme Guerra de Titãs? Quem assistiu? Era aquele grupo de negros e brancos que jogavam futebol americano, alunos de uma escola, né? Alunos de uma escola, mas no início uniu negros e brancos no time. O time não dava certo, porque eles estavam sempre brigando, não é? E eles eram todos da igreja, eles eram cristãos.
Até que depois eles se uniram e foram campeões. Mas o legal é que você assiste o filme e você não se lembra que tinha um senhorzinho que ia lá no lugar do treino com a Bíblia e ficava andando de um lado para o outro, orando. Ficava andando de um lado para o outro, orando. Quem lembra disso? Ele estava orando o tempo todo. No final houve unidade e eles foram campeões. Mas a gente não vai ver. Você quer ver o quarterback, você quer ver aquele que vai fazer os pontos, você vai ver aquele que vai levantar a taça. Mas tem alguém lá nos bastidores orando. A irmã Maria só entrou nessa narrativa, narrativa bíblica, sabe por quê? Porque tinha que contar a história. E o Pedro foi para lá. Senão, não iriam falar dela, mas ela ia estar lá. E ela também não está preocupada que fale dela, ela estaria lá. Ela também não estava preocupada que eu iria pregar e falar dela hoje, mas ela estava lá orando. Amém? Se tem alguém que não quer holoforte no ministério cristão, é a pessoa da oração. Aliás, que não deve querer holoforte. É aquela da oração. Porque ele ora, é com Deus. Sabe quem ora? Sabe quem é o público que vai estar observando quem ora? É Deus. Porque a pessoa chega lá e fala, Senhor meu Deus. Está falando com Ele. E é Ele que ouve você. É Ele que te vê. É Ele que compartilha contigo. Bom, o fator preponderante, um deles, o primeiro aqui do texto, é que precisamos de ter irmã Marias, ou um grupo de oração orando. Igreja começa com a oração. A primeira coisa, se a igreja quer ser uma igreja vitoriosa, ela tem que começar com um grupo de oração. Forma lá um grupo de oração. Ah, pastor, só tem 3, ninguém quer orar. Não, 3 é muito, viu? 3 é muito. A Bíblia diz que a oração de um justo. Mas se tiver 3 é bastante, hein? 3 é uma turma boa. Rapaz, o diabo não suporta essas coisas. A segunda coisa é a contínua oração. Você já percebeu que as pessoas se cansam de orar, param de orar e não quer orar? Eu não estou falando de fazer oração longa, não. Eu estou falando de fazer oração contínua. Vamos continuar orando? Como é que você está? Vamos continuar orando? Vamos orar. Pastor, quantos dias nós vamos orar? 1 milhão de dias, até Jesus voltar. Quando Jesus voltar, lá não precisa mais. A gente vai estar na presença dele. É orar o tempo todo. É orar. Querido, o diabo está o tempo todo com o seu plano em curso para te destruir. A mulher tem que orar pelo marido, o marido pela esposa. As mães têm que orar pelos filhos, pela sua igreja. O tempo todo, Senhor, guarda. Pai, põe as tuas mãos. Às vezes você pensa, pastor, mas eu só falo isso. Senhor, põe as tuas mãos sobre a tua igreja. No outro dia, Senhor, põe as tuas mãos sobre a tua igreja. Pastor, eu só falo, está ótimo. Isso já é ótimo. Meu irmão, deixa o Espírito Santo fazer a obra. Se coloque na sua posição. Faça aquilo que Deus coloca no seu coração. Sabe, nesses 33 anos de ministério, muitas vezes a gente vai orar por alguém, e aí você começa a orar, e aí o Espírito Santo te leva a orar, você ora pela coluna, depois, como você sabia? Eu não sei de nada. Não, porque eu estou com dor da coluna, mas eu não sei, eu só estou orando, irmão. Eu não sei. Ore pela pessoa. Se você começar a orar por alguém, Deus vai dirigir a oração. A oração tem que ser contínua, ora o tempo todo. Ora a vida toda. Ore. A oração tem que ser contínua. Não pare de orar. Continue orando. Você tem uma causa, continue orando. Ah, pastor, eu vou orar por Fabinho se converter. Aí você vai orando. Aí depois falou, pastor, eu vou parar de orar que ele já se converteu. Não, continue orando para ele não desconverter. Continue orando. Pastor, eu estou orando, ele está firmão. Continue orando para ele ficar melhor. É ou não é? Ah, pastor, eu estava orando para ser curada. Amém, já está curada. Continue orando. Para você não ficar enfermo. E se ficar, vai ser curada de novo. Vamos continuar, nossa vida é essa. Ah, continua. Continua orando, irmão.
Às vezes a pessoa, pastor, eu oro por você, viu? Continua, irmão. Pelo amor de Deus, a oração passada já era, agora é outra. Continua, a que vale é a de hoje, hein, irmã? Não vem com oração vencida para não, é a de hoje. Aquela lá, Deus já ouviu. Você tem que orar hoje. Hoje você tem que orar. Nós vamos orar daqui a pouco, você vai ver o fogo que vai pegar aqui. Sabe por quê? Porque você está ouvindo eu falar sobre oração e você sabe que é ela que move as coisas. O terceiro fator desse texto é o exército de Deus. Amém? Nós somos uma igreja renovada. O que significa que nós cremos no poder do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. Não cremos? Sim ou não? Aonde que está o Espírito Santo neste momento, numa pessoa? Onde que está? Bom, eu vou dar uma força para você. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim, que o Espírito de Deus habita em nós. Que nós somos morada, lá diz oikos, no grego, casa permanente do Espírito Santo. Ele habita em nós. O Espírito Santo está dentro de você. Ah, pastor, está onde? Eu não sei. Sabe quando você desce aquela descidinha, você vai, não dá um friozinho? Eu acho que ele está exatamente ali, onde você sente o friozinho. Ele está em você, está no seu coração, na sua mente. Mas o Espírito Santo habita em você. Amém? Sabe quando você vai orar, você começa a orar em línguas estranhas e começa a fluir. A Bíblia diz que o rio da água viva flui de dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Amém? Ele habita aí em você. É aí que está o Espírito Santo. Mas o exército de Deus é outro. Amém? O exército de Deus é outro. Olha que interessante. Um dia o profeta estava num lugar lá, o servo dele olhou, na cidade de Dotã eles estavam. E aí ele saiu do lado de fora e viu o exército inimigo. Porque, na verdade, o profeta, ele compartilhava o plano do rei, do outro rei, para o rei de Israel. E o rei de Israel tinha livramentos por causa disso. Mas o moço, o jovem, o seminarista, saiu lá fora e viu o exército do inimigo e ficou desesperado. Falou, meu senhor, o exército inimigo está aqui. E diz que o profeta saiu de dentro da casa, da cabana, lá em Dotã, tranquila. E olhou. E o moço, está vendo? Olha aí, nós vamos morrer. E ele pegou e falou assim, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mais! Pastor Ernesto Anino, ele costumava dizer o seguinte, que tem mais anjo do que demônio. Porque a terça parte caiu, mas 2/3 ficou. Então é o dobro. E ainda Deus é criador, o diabo não é criador de nada. Deus é criador. Então são mais os que estão conosco. E João, o apóstolo, ele diz assim, maior é o que está conosco do que o que estão com ele. Além de ser mais, é tudo mais poderoso. Amém? Olha só como funciona o exército de Deus. Você veio para cá, você passou na frente, né, pastor Artilheiro? O senhor passou na frente de um boteco. Vários, os caras estavam chamegando lá, drogado. Você viu algum demônio na porta do boteco? Não viu. Com certeza tinha. Porque 1 Pedro 5:8 diz assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando que ele possa tragar. Aqueles lá eles tragaram e o diabo está lá, os demônios estão lá, mas você não viu. E quando você vinha para cá, pastor Francisco, quando o senhor chegou aqui, você viu o anjo aqui na porta? E aqui dentro, está vendo? Está vendo o anjão que está aqui? Você está vendo? Tá ou não? Não, mas tem. A Bíblia diz assim, os anjos do Senhor, Salmo 37, acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Eu tenho certeza que tem anjo aqui. Eu tenho plena certeza. Total. E ainda mais lá em Salmo 91, versículo 11, diz assim,
E Deus dá ordem a teus anjos a teu respeito, para eles te guardarem em todos os teus caminhos. Você vai, eles vão segurar na tua mão, para você não pisar com o seu pé em pedra. Eles estão e têm ordens. Eu me lembro, uma ocasião, veio um pastor, ele era do Rio de Janeiro, pastor Almir Guimarães. Esse homem foi a maior autoridade em demoniologia que eu já conheci na minha vida. O pastor Almir Guimarães. Eu me lembro que tinha uma senhora lá na igreja, e ela não gostava dele, do pastor. E depois do culto, o pastor foi lá para a porta da igreja, e ela veio falar para mim, falou: pastor Moisés, você eu deixo pôr a mão na minha cabeça para orar, mas ele não. Isso parecia um elogio, um negócio interessante, né? Mas não, ela estava me rebaixando, viu? Ela estava dizendo que eu não tinha poder e ele tinha, do Espírito Santo. Mas quando ela estava falando isso, ele estava vindo, olha só como Deus age, estava vindo na direção dela, da mulher, assim. Aí ela olhou para trás e falou: você não vai pôr a mão em mim. Aí eu deixei, né? A briga é boa. Aí eu fiquei de lado, assim, tá, assistindo, né? Tá. Eu já tinha escolhido meu time, né? Aí ele pegou, ele olhou para ela assim e sentou. Disse: eu não vou orar por você. Aí ela disse assim, aí mudou a voz, né? Engrossou a voz. Ela engrossou a voz, né? Vocês estão entendendo, né? E falou assim: eu vou te matar. E ele sentou na cadeira, ele já era um senhor de idade, na época já era. E ele sentou na cadeira e falou assim: se você... Mas ele não estava falando com ela. Estava falando com o capiroto. Falou assim: se você puder me matar, pode me matar. Agora. E ela veio na direção dele, com as duas mãos assim. E ele ficou paradinho. Eu quase que pulei em cima da mulher, mas ele ficou paradinho. Eu ia dar uma voadora nela. Vai matar o velho. Vai matar. E ele ficou paradinho. E ela pôs a mão no pescoço. E ele olhou para mim e colocou a mão. E começou a tremer. E começou a tremer. E começou a dar uns passos para trás. Aí o pastor Almir olhou e falou: você não vai me matar, não? Aí falou com voz grossa assim: não posso. Aí ele cresceu, né? Falou: mas você não pode por quê? Esses homens de branco do teu lado não deixam. Aí a briga ficou boa. Ele levantou e falou: você vai sair da vida dela agora. Você sabe o que aconteceu? Ele pôs as mãos e ela ficou liberta. Porque mais é o que está conosco e maior é o que está conosco. Ninguém vai poder te deter. Ninguém pode tocar em você. Nem morto. Nós temos muitos testemunhos. Nem se você estiver morto, não pode ir lá violar o seu caixão. O diabo sai correndo. Porque você é guardado pelo Senhor. Deus é contigo. Ele não pode. Só se Deus permitir algo. E se Deus permitir é para o seu crescimento. Para a glória do nome dEle. Há um exército à nossa disposição. O Senhor falou assim: Pedro estava tranquilo, né? Acho que ele estava dormindo. Os soldados não dormiam, mas ele dormia. Mas você vai morrer depois dos pães asmos, aí depois da Páscoa. Daqui 7 dias você está morto. Aí o anjo apareceu, tocou e falou assim: desculpa eu parafrasear aqui, falou: Pedrão, levanta, põe a capa e a sandália que você vai fazer uma caminhada agora. E ele nem estava se ligando. E ele nem estava se tocando. E ele saiu andando. Ele só percebeu depois que não era a visão, que aquilo era real. Assim acontece conosco. Você só vai perceber o livramento depois. É ou não é? Aí depois você dá glória a Deus atrasado. Glória a Deus. Já passou, Ele já te livrou. Deus te deu tanto livramento hoje, ontem, todo dia. Ele está te abençoando. As mãos dEle estão sobre você. Deixa eu explicar um negócio para você. Lá em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, fala sobre o texto de Pedro. No capítulo 5 e no capítulo 10 também fala. Pedro estava compartilhando a experiência que ele teve na cidade de Jope.
Quando ele estava na cidade de Jope, o Cornélio estava orando. E Deus falou, manda buscar o Pedro. E o Pedro estava orando, e o Senhor falou, vai vir um cara te buscar. E o Pedro, quando ele estava orando, ele estava com fome. Crente, quando está com fome, ora. A Bíblia diz que era na hora do almoço. Ele subiu no eirado para orar. É ou não é, pastor? Ele subiu para orar. Aí ele subiu para orar e quando ele começou a orar, ele viu que um lençol descia do céu com alguns animais. E ele ouviu uma voz. A pergunta é, toda a cidade de Jope teve aquela visão? Teve, pastor? Não. Toda a cidade de Jope ouviu aquela voz? Também não. Quem ouviu? O Pedro. Bem, sabe por quê? Nós temos 5 sentidos. E é com esses sentidos que nós nos relacionamos com a vida, com o mundo. Não é? Você tem a visão. Está vendo? É com a sua visão que você vê. Você tem a audição, você ouve. Certo? Você tem o tato, você sente. Você sente o aroma, paladar. É os 5 sentidos. Olfato, os perfumes. Você se relaciona. Se você não tiver, você fica inerte. Se você não tiver o sentido, você está em coma total. Às vezes você está até com vida, está em coma. Nós nos relacionamos com este mundo físico desta forma. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só que nós vivemos no mundo físico e no mundo espiritual no mesmo tempo. Amém? No mesmo tempo. Nós vivemos, quando meu pai sempre foi um crente, foi um dos melhores que eu já conheci, e o meu pai costumava dizer, já bem antigo, ele falou assim, pelos olhos da fé. Eu ouvi com os ouvidos da fé. Sabe o que era isso? Era uma outra dimensão, não era essa dimensão física. Lá no texto diz assim, que ele teve um arrebatamento de sentidos, e por isso que ele pôde ouvir a voz de Deus e enxergar as coisas de Deus. Porque os olhos de Deus iam o mundo espiritual, os ouvidos dele ouviam o mundo espiritual. Quem já teve uma experiência de visão e de ouvir a voz de Deus, sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Sabe, a gente se relaciona, mas é lá no celestial que estão os anjos. Você não está vendo, mas eles estão aqui. Aliás, alguns aqui já teve a oportunidade de ver. Deus já te permitiu ver. Eles estão presentes. Eles te dirigem, eles te guiam. Eles estão à sua frente. A Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Deus dá ordem a teu respeito. É o tempo todo. Eles estão presentes. Esses dias eu estou curtindo meu neto mais novo. Eu sou agora tetravô, né? Tetravô. E nasceu o Bento, o mais novinho. O meu filho está bobo, o Felipe está bobo, cuidando do neto. Ele fala, pai, se ele ficar, eu fico o tempo todo. Ele tem uma preocupação, e eu e a Silvanira tínhamos muita preocupação, porque quando nasceu nosso filho mais novo, a gente ouvia falar, olha, você tem que esperar ele rotar, porque se ele rotar quando estiver dormindo, pode engasgar lá, né? Gorfar e morre. Já viu isso? E a gente ficava com medo. Tinha dia que a gente ia dormir com medo. Sabe o que acontecia? Às vezes acordava à noite, ou eu e a Silvanira, preocupada com o nosso filho. E a gente chegava lá no bercinho dele. Quando chegava lá, ele gorfava. A gente virava ele. Parece que Deus fazia isso para guardar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor assiste diante das crianças de dia e de noite. Deus está guardando eles. Olha, existe um plano de Deus em curso na minha e na sua vida. E ele é total. Ele é de oração contínua e ele é da presença do exército de Deus. O exército de Deus está presente. Por mais que o diabo relute, o exército de Deus está presente. Amém? Aleluia.
E é por isso que muitas vezes você não está se apercebendo. Mas eles estão... Eu creio que este lugar está repleto de anjos. Aliás, tem mais anjo do que gente aqui, né? Porque lá diz os anjos, está no plural, né? Eu creio que tem. E tem gente que precisa de mais de um anjo para guardar ele. É. Sabe, queridos, a bênção, às vezes a gente fica correndo atrás das coisas de Deus, da bênção, das coisas de Deus, não, das bênçãos. E a Bíblia diz assim, que se a gente ouvir a voz de Deus e colocar em prática, as bênçãos do Senhor vêm sobre nós. Lá em 1 Pedro 5,8, diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando quem ele possa tragar. Mas diz, lá em Salmo, diz assim que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram. Você sabe como que isso acontece? Porque o mundo, Spielberg podia fazer isso, né? O mundo espiritual acontece. Acontece, a todo tempo. Tem algumas coisas acontecendo. Vou fazer agora há pouco subiu um cara aqui para arrumar alguma coisa, um cara bem grandão, fortão, quem era? Cadê? Não, fortão, você é gordinho. Foi num fortão. Cadê ele? Vem aqui, irmão, faz favor. Vem aqui. Aliás, vem você também. Você não é fortão, mas é gordinho. Vem também. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Aí, hein? Anjão, fica aqui também. Vocês vão fazer papel de anjo. Tá bom? Amém. Vou pegar um irmão aqui para me ajudar aqui. Vem cá, o filho do Durvanir. Vem cá. Filho do Durvanir. Durvanir fala aqui porque é o filho dele que parece com ele. Fica aqui. Você vai fazer papel de demônio. De diabo. Depois a gente ora por você. Amém? Glória a Deus. Vem cá, você que canta bonito. Vem cá. Isso, Vou dar moral. Estou dando moral para você, hein? Aqui. Não, fica aqui. Esse cara aqui é crente. Amém? Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando que ele possa tragar. Amém? Só que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os... Vem cá, que anjo. Aqui, ó, vem do outro lado aqui. Agora vai lá tentar pegar. Mete a mão nesse demônio aí, rapaz. Arrebenta ele aí no meio. Vai, ó. Você fica abraçado com o cara aqui. Vai, vem aqui o demônio querendo pegar. Vai. Rapaz. Pode sentar lá. Dá uma salva de palmas para Jesus. É isso que está acontecendo o tempo todo, Daniel. Daniel, está acontecendo isso o tempo todo. O diabo está vindo sobre a sua vida. Mas os anjos do Senhor estão te protegendo e você nem viu. Você nem sabe. A igreja de Deus, ela está protegida, está guardada. Amém? Porque os anjos do Senhor fazem esse trabalho. E por último, eu queria falar um pouquinho mais sobre o plano de Deus. Deus tem um plano. Amém? Deus tem um plano. E tem um detalhe, hein? O diabo põe o plano dele em curso, mas ele vai falhar, ele vai se decepcionar sempre. Mas a Bíblia diz assim, que os planos, Jó 42, versículo 2. O que diz? Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. E nenhum dos teus planos podem ser impedidos, frustrados. Nenhum. Se Deus tem um plano, irmão, vai acontecer. Se Deus falou, vai fazer. Se Deus falou, Ele vai fazer. Aí, pastor, mas eu não mereço. Mas não é por seu merecimento, não é Deus. Nunca foi pelo seu merecimento. Sempre foi pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Sempre foi. Sempre foi Deus na área. Deus contigo. Sempre foi, o tempo todo. Deus tem um plano. E o plano de Deus não pode ser impedido. Nem Deus vai realizar seu plano. Sabe, quando eu olho para você,
aliás, quando eu olho para mim e você olha para você, você começa a pensar, puxa vida, como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo. Como Deus faz coisas tremendas. Meu pai é baiano, ele veio da Bahia 61 anos atrás, como minha mãe dizia, com a mão na frente e outra atrás. Sabe o que significa? Essa é uma figura de linguagem. Significa que ele veio para cá sem ter nada. Ele só tinha Jesus. Ele havia se convertido. Meu pai se converteu antes de eu nascer. Lá na Bahia, os nomes das pessoas é tudo os nomes estranhos. Quem é baiano aqui? Sabe disso, não é? Meu irmão mais velho chamava Wilson. O outro, Dilson. O outro, Delson. Aí veio eu, ia me chamar o Elson. Aí Deus entrou na vida do meu pai e pôs esse nome lindo, Moshe. Moisés. Eu vim para São Paulo. Eu ia para a escola, sandália, chinelo, com prego em todos os lugares. Cada chinelo tinha 3 pregos. E era a sandália que veio, porque a sandália, a sandália que mudava de pessoa. A gente não tinha a sandália nova, a sandália que tinha gente nova usando ela. Shorts, para a escola. Não tinha nada. Não tinha nada. Nós tínhamos Deus. E tínhamos uma promessa de Deus. Aos 7 anos de idade, eu tive apendicite. Naquele tempo, morria de apendicite. E era uma apendicite aguda e supurou. Isso é, estourou. Era para mim morrer e não tinha especialidade. Mas Deus, num determinado dia, veio um médico visitar o Hospital São Cristóvão, em Santo André, olhou e falou assim, o que esse menino tem? Falou, tem isso. Leva para a mesa de cirurgia agora. E falou para minha mãe, ele vai morrer. E se ele operar, ele pode morrer. Mas se não operar, ele vai morrer. Minha mãe falou, pode operar. As coisas foram acontecendo na minha vida, milagre após milagre. Foram acontecendo. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a deixar a igreja por conta do futebol. Naquela época não podia. Mas aos 19 anos de idade, eu estava jogando futebol. E aí eu conheci uma garota. E essa garota, apresentada pela tia dela, tinha problemas espirituais. Ouvia vozes, sentia tremedeira, tinha visões, via demônios. E foi essa pessoa que veio para a minha vida e eu conhecia um pouco do Evangelho. Porque meu pai já tinha deixado aquela igreja batista tradicional e tinha sido batizado com o Espírito Santo. E aí eu olhei e falei, não posso deixar essa pessoa sofrer na mão do diabo. E foi aí que nós fomos nos envolvendo com Cristo. E numa vigília, Deus falou comigo de forma poderosa. Eu já tinha 20 anos de idade. E aí nós nos convertemos. Naquele ano nós nos batizamos, no outro ano nós nos casamos. Depois, no outro ano, tivemos nosso primeiro filho. Tivemos 3 filhos, agora temos 4 netos e estamos aqui. Não era para mim estar aqui. Não era. Eu só estou aqui porque Deus tem um plano em curso para a minha vida. E o plano de Deus, receba essa palavra, o plano de Deus da sua vida ainda não acabou. Ele ainda continua tendo um plano. Aleluia. Sabe, nós somos os improváveis. Todos nós somos os improváveis. Nós estamos aqui, queridos, porque há um poder da oração. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: eu chegava em casa, quando eu estava fora da igreja, e o meu pai, ele sempre foi um homem de oração. E às vezes eu chegava em casa, a porta do quarto estava meio aberta. E aí eu chegava tarde da noite, quando eu olhava assim pela porta, eu ouvia a voz dele. Ele estava orando, de vez em quando eu não entendia, porque ele estava orando já em línguas estranhas. Mas de vez em quando eu ouvia ele falar, o Moisés,
Moisés, ele estava intercedendo pela minha vida. Ele estava intercedendo pela minha vida. Foi por isso que eu fui para a igreja, foi por isso que eu fui para o seminário teológico, foi por isso que eu levei a minha vida toda, querendo sempre ser conforme Deus quer que eu seja, da maneira que Deus quer que eu seja. E hoje eu estou aqui. Deus tem honrado. Se meu pai estivesse aqui, ele estava muito orgulhoso de mim, porque ele queria mesmo que o filho dele fosse um homem de Deus. Sabe, queridos, a oração ela é poderosa, ela vai fazer a diferença nessa igreja. Não é por conta do pastor, não é por conta da oração. Tem que ter uma irmã Maria aqui, guardiã da oração, para o pastor ir avante. Tem que ter alguém na retaguarda. Sabe quando você está na batalha e que você tem que ir à frente, você fala para alguém, me cobre aí. Não é assim, pastor? O senhor que foi, me cobre, que eu vou à frente, que eu vou avançar. Sabe quem cobre? É a oração. É o poder da oração. Vamos ficar de pé. Se você quer ir adiante, Daniel, tem que ter uma cobertura. Tem que ter a cobertura de oração. E se a cobertura estiver ali, meu irmão, vai à frente, porque a igreja do Senhor, ela é vencedora. A minha netinha, ela tem 4 anos. E lá na igreja a gente canta algumas canções, mas tem uma canção que a gente canta, que tem uma parte que fala, e a igreja será. Ela começa a pular lá na frente, ela começa a caminhar e dançar lá na frente sozinha. A igreja vai ser arrebatada, ela vai junto. Sabe por quê? Porque o Pedro, lá atrás da minha família, pode ter sido meu pai. Ele ficou firme em oração. E a outra geração está firme. E a outra geração também está firme. Esses dias o meu irmão falou assim, você percebeu, Zé? Que nós, os filhos do Zequinha, estão todos na presença de Deus? E os meus filhos todos, e os meus netos também. Sabe por quê, queridos? Porque essa é uma geração que está debaixo da oração. A irmã Maria, ela ora. A irmã Maria é a igreja de Cristo. Que ela esteja presente neste lugar. Parabéns a essa igreja pelo aniversário. Que essa igreja seja cheia de graça. Que tenha um grupo de oração fortíssimo. Amém? Que essa igreja tenha um exército de Deus aqui representado, guardando. O plano de Deus continua o mesmo. E a oração não pode parar. Ela será contínua. Levanta a tua mão. Eu queria ouvir você orando. Por favor. Eu não quero oração silenciosa não. Pode orar. Pode falar, Deus, derrama o fogo do teu Espírito Santo sobre esta igreja, neste lugar, em nome de Jesus. Comece a orar. Ainda não estou ouvindo a sua voz. Pode levantar a sua voz. Pode levantar a sua voz. Aleluia. Essa é a igreja que vence. É a igreja que ora. O milagre é só resultado. O milagre não é o mais importante. O milagre é o resultado. O importante é a igreja estar nas fileiras de frente, orando, buscando o Senhor, clamando pelo Rei dos Reis. É assim que a vitória vem.